Glória a Deus, aleluia. Pastor Jesus, irmãos, começando mais uma pregação da Palavra de Deus, com a apresentação do evangelista Milvio. Irmãos, o propósito do nosso programa é a leitura da Bíblia Sagrada e a pregação da Palavra. Amém? Que Deus possa falar conosco e nos fortalecer, e nos curar, e nos abençoar, e nos dar força, e nos restaurar a nossa vida pessoal, a nossa vida financeira, restaurar a nossa saúde física, restaurar a nossa vida conjugal, familiar, a nossa vida espiritual com Ele. Amém? Que a palavra de Deus venha fazer transformação e cura em nossa vida. Tá bom? Recebe aí. A leitura de hoje está em João capítulo 19, versículo 23. Amém? Glória a Deus, aleluia. E, Senhor Deus, apresento diante do Senhor a Tua palavra que será lida agora e pregada. Fala conosco, Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, Teu Filho. Amém. João, capítulo 19, versículo 23. Aqui dizem o seguinte: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, eles crucificaram Jesus, pregaram Ele na cruz e colocaram a cruz enfiada ali no chão. Eles pegaram as suas vestes, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes. Cortaram aquela veste dele em 4 partes. Que era uma... Deixa eu ver aqui. Era uma... Deixa eu ver o nome da roupa, da veste dele aqui. Só um minuto. E era uma roupa de púrpura. Roupa de púrpura. Eles pegaram ali aquela roupa, né? Tiraram ela ali e rasgaram ela em 4 partes. Para cada soldado uma parte. E também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Glória a Deus, aleluia. E disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Então os soldados pegaram ali a roupa dele de púrpura e dividiram ela e depois repartiram sorte sobre a túnica do Senhor Jesus. Para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Toda vez que a Bíblia diz aqui no Novo Testamento, irmão, para se cumprirem as Escrituras sobre o Messias, o povo de Israel não consegue entender isso. Você que é judeu, que é israelita, pega o Novo Testamento e lê. Você não tem nenhum pecado em estar lendo. Os livros do Novo Testamento foram escritos por judeus. Ali, quando você pegar para ler, caça o lugar que está assim, ó, para se cumprir o que estava escrito, para que se cumprir a Escritura. Aí você vai lá no Velho Testamento e lê, e você vai ver que se cumpriu essa profecia sobre a vida de Yeshua. Rapaz, o tempo já passou, vocês estão dormindo em berço esplêndido, desfrutando da glória de Abraão, que não é suas mais. Abraão foi chamado amigo de Deus, vocês não são amigos de Deus. Vocês perderam o direito de salvação quando crucificaram o Filho de Deus. O Filho de Deus é a porta. Jesus disse, eu sou a porta. Ele disse com a palavra dele, aquele que entrará e sairá e achará pastagem. Mas aquele que tentar entrar sem ser pela porta é ladrão e salteador. Pesquisa, meu amigo, depressa. Você que se questiona, cadê o Messias? Por que ele não vem? Ele já veio. As profecias sobre ele já se cumpriram. Acorda depressa demais, meu querido, antes que seja tarde. E disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Então, os soldados fizeram para que se cumprisse a Escritura a respeito do Senhor Jesus. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe,
Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ela amava estava presente, que era João, que escreveu esse livro, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa, porque ele passou a recebê-la como sua mãe. A morte de Jesus. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: também tenho sede. Então, o Senhor Jesus, para que se cumprisse ainda, ó. Depois disso, sabendo Jesus, todas as coisas estavam terminadas, tinha terminado. Todas as coisas tinham terminado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe achegaram a boca. E você imagina a sede. Porque quando uma pessoa está perdendo sangue, irmãos, quando ela toma uma facada, como ela tem um corte no serviço, e ela começa a perder sangue, a primeira coisa que o corpo dela pede é líquido, é água. E ela começa a ter uma sede muito forte. Diz que a sede de quem está perdendo sangue é a sede mais forte que tem. E Jesus ali pregado na cruz, e o seu sangue pingando. O sangue não jorrava, ele ia pingando dos pregos aonde ele estava pregado. E o sangue vertendo aos poucos do corpo dele, irmão, em 3 lugares pingando. Você imagina a sede que ele tinha. E ele disse: tenho sede. E aí eles pegaram vinagre, puseram numa esponja e levaram à sua boca. E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Ele falou: pai, paguei o preço. Cheguei agora, está na hora de consumar. Está consumado. Aí ele inclinou a cabeça. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Saiu. A morte nem chegou ali perto, porque ela não tinha o poder sobre a vida dele. Aleluia. Mas o corpo dele morreu. O nome que a gente dá, ele saiu do seu corpo. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados, para que tirasse eles logo dali e acabasse com aquilo. Foram, pois, soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Quando eles chegaram perto de Jesus, eles viram que ele já estava morto. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu água e sangue, sem misturar. Porque se você pôr água no sangue, um absorve o outro na hora, vai fazer uma mistura. Nessa hora, saiu água limpa, cristalina e sangue. Os dois jorraram ao mesmo tempo de dentro dele. Glória a Deus. O sangue é o que nos purifica de todo pecado. A água que vem do Senhor Jesus para nós é o Espírito Santo. Amém? E aquele que viu o testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Então, João está dizendo aqui. E aquele que viu o testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Eu estou dizendo, eu vi. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Glória a Deus, aleluia. E eu creio, irmãos, é verdade. Porque isso aconteceu para que se cumprisse novamente a Escritura. Povo judeu, acorda. Vai lá pesquisar se estava escrito isso, povo. E que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Vai lá ver se está escrito. E novamente diz outra Escritura: verão aquele que traspassaram. Amém? E o Senhor Jesus voltou, ressuscitou, e eles o viram novamente. Seu corpo, então, depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Então, José de Arimateia, naquela hora ali, foi lá e tirou o corpo de Jesus dali daquele local, daquela cruz.
E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Então foi também ali Nicodemos, com José de Arimateia, levando ali quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés, que era a forma que ele queria passar esse óleo e ungir o Senhor Jesus ali. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, né, com os óleos, como é costume dos judeus, na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado. E no horto, um sepulcro novo, que ainda ninguém havia sido posto. Então chegaram ali naquele local onde iriam crucificar. E havia ali uma cova, né? Vamos chamar de cova. Um horto. Um sepulcro. Em que ninguém ainda havia sido posto. Um túmulo, né, irmãos? Ainda que ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Puseram ele ali. Glória a Deus, aleluia. Então, quando ele morreu porque ele quis. Ele falou, está consumado, e entregou o seu espírito. Foi ele quem entregou o espírito. Glória a Deus, aleluia. A honra, a glória ao Senhor Jesus para sempre. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler aqui de novo para você entender. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-o num ensopo, lhe chegaram essa vinagre à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou. Morreu porque quis, irmãos. Entendeu? Não viu o anjo da morte. O anjo da morte não passou perto dele, mas ali, naquele momento, os anjos de Deus o aguardavam. E ali, naquele momento, ele entregou o Espírito. Glória a Deus e aleluia. E aqui, meus irmãos, nós vemos o dia e como foi que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, morreu por nós. Então, o que importa a gente entender aqui é que como um Deus todo-poderoso como o nosso Deus, com o poder que ele tem, como que ele vai deixar as pessoas que blasfemam do nome dele, das pessoas que se unem ao inimigo dele, que é o diabo, Satanás. Satanás não é Lúcifer, ele não tem nada de luz nele. Esse nome não tem uma referência a Satanás com esse nome na Bíblia, mas os satanistas gostam de usar. E o diabo adotou esse nome aí. É como se fosse um apelido dele. Mas de luz ele não tem nada, ele tem trevas, pé de bode. O pé dele é como o pé de um bode. Ele pode aparecer em formato de homem, mas o pé dele não é real. Você não vê o pé dele como um pé. Os satanistas que já ouviram sabem disso. O pé dele é pé de bode. Ele é deformado. Então aqueles que o seguem vão sofrer a mesma condenação que ele. E ele veio ao mundo cheio de ódio. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E ele não tem a imagem e semelhança de Deus. Ele não tem. Então ele odeia todo ser humano. Você que é satanista e segue o diabo. Você que é sacerdote, sacerdotisa. Você que é macumbeiro, feiticeiro, magia negra, voodoo. Você que é o cara aí da igreja de Satanás, que eu não sei o seu nome, deve ser sacerdote. O diabo te odeia. Ele te odeia. E ele tem tanta raiva de você, ele só não te mata de uma vez porque existem leis e Deus não permite ele sair matando quem ele quer na hora que ele quer. Você está ouvindo? Mas ele vai, a intenção dele é matar cada um de vocês. E se vocês acham que o filho do fogo, o fogo não queima quando chegar lá no inferno, primeiro que vocês não são filho do fogo, tá certo? Porque o fogo é do Espírito Santo. Os filhos do fogo de verdade são os servos de Deus, ungidos, que o fogo queima, igual o fogo queimava a sarça com Moisés. Agora, vocês são filhos daquele que é condenado no fogo. E o fogo queima. E muito. E Satanás está doido por você morrer, para chegar a hora de te levar para o inferno e parar de fingir que gosta do ser. Ele te chama de cavalo, por isso que ele monta. Vai no centro de macumba e pergunta o nome das pessoas lá que recebem espíritos. Os demônios chamam eles de cavalo, porque só serve para montaria.
Tá certo? Se você não entendeu o recado, meu irmão, entenda agora, abra sua mente para a palavra de Deus. O Senhor Jesus está voltando, o nosso Deus, ele vem. O Senhor Jesus, ele vem arrebatar a igreja e vai nos levar. E o Senhor Jesus vem despejar, e o Senhor Deus, o Criador do céu e da terra, vem despejar a sua ira sobre os homens no Apocalipse, na grande tribulação. Não é uma tribulação comum, é uma grande, vai ser a maior tribulação que o homem já viu. E dela sairão 144 mil sobreviventes que são selados, que são do povo de Israel, e essa promessa se cumpre. Assim como nós lemos aqui, para que se cumprir o que estava escrito, vai se cumprir dos 144 mil. E não sabemos ainda se vão restar alguns remanescentes da igreja, dos que não aceitaram a marca da besta e fugiram para os montes e para os campos e para os túneis e para as ilhas. Tem alguns que vão fugir. Não sabemos ainda se esses vão conseguir sobreviver para se juntarem aos 144 mil selados depois do Apocalipse. Mas fato é, 144 mil vão porque está escrito. E quando Deus fala, Deus cumpre. E Deus vai derramar sua ira. Cavalos com rabo de escorpião. E muitos animais serão soltos para cobrar o desprezo dos homens que voltaram as costas para o Filho de Deus. Vai pagar um preço muito caro. Está dado o recado. Arrependa-te no dia que se chama hoje, no momento que se chama agora. E aceita e confessa o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. Depressa. Porque somente Ele pode te livrar da condenação eterna. Do fogo eterno. Não será uma prisão comum. Lá você não vai ter comida, lá você não vai ter água. Lá a sua alma vai sentir o mesmo calor que o fogo produz nela hoje, vai sentir lá. Só que será eterno. Eterno. Porque a eternidade para Deus, irmãos, é muito pequena. Porque Deus diz o seguinte, a eternidade para Ele não muda nada, porque Ele é atemporal, Ele não tem tempo. Ele sempre foi, Ele sempre... E Ele é, Ele não será, porque Ele é, entendeu? Ele é eternamente. Ele é, porque Ele veio de ontem sendo, e Ele é hoje, e Ele é amanhã, e é eternamente. Amém? Por isso que Ele disse, o grande eu sou. Entendeu? O grande eu sou, porque eu sou. Então, Ele é. Porque um dia para Ele é como 1000 anos como um dia, não muda nada. Então, a eternidade para Ele, quando jogar ali o povo que não aceitou o filho dele, rejeitou o filho dele, a eternidade, no lago de fogo, você vai sentir a mesma dor do fogo queimando hoje. Está dado o recado, arrependa-te dos teus pecados. Confesse o Senhor Jesus com a tua boca. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, olha como é que é simples, irmão. Você só precisa confessar o Senhor Jesus agora, onde você estiver aí. Você vai repetir o que eu vou te falar. E você vai ter o nome escrito no livro da vida. A partir daí, quem decide o que vai fazer com a sua vida é o Senhor Jesus, que você confessou Ele como seu Senhor e Salvador, você entregou sua vida a Ele. Quem decide a sua vida é Ele. Amém? Então repete comigo aí. Ó Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Ó Senhor, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Ó Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor, entra no meu coração, faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim e guarde em mim a tua palavra para eu não pecar contra ti. E que eu possa ouvir a tua palavra, Senhor Jesus. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Ó Jesus, que o anjo do Senhor desça agora e acampe ao meu redor e me livre de todo mal, porque, Senhor Deus, eu me converti ao Senhor Jesus, teu Filho, me recebe agora. E que o anjo do Senhor fique ao meu redor e me livre de todo mal. Amém. Amém, meu irmão. Essa é a oração que você tinha que fazer. Que Deus continue te abençoando, que você fique firme nessa oração e segue ao Senhor Jesus junto comigo nas pregações que eu tenho aí no YouTube, Rádio Palavra Viva, /Milvio. Compartilha, irmãos. Compartilhe vocês que estão no grupo aí, assistam as pregações para que você se fortaleça, para que a palavra de Deus ela cresça dentro de você, que você fique limpo pela palavra do Senhor Jesus que é pregada. Jesus disse que essa palavra ela cura e que ela limpa e que ela salva e transforma. Amém?
Que Deus, meu irmão, abençoe você, Senhor. Te agradeço pela palavra, te agradeço por cada um que está ouvindo a tua palavra e que o teu Espírito Santo tenha, Senhor, traga a essas pessoas a santidade na tua presença. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida desde agora e para todos sempre. Amém.